Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que a gente faz e baseado unicamente na palavra do Eterno, unicamente na Escritura. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos fazer aqui comentar uma parte da Parashá Lech Lechá, que quer dizer saia, que está em Bereshit, Gênesis 12, de 1 a 3. Eu gostaria de ler aqui para você, diz o seguinte, capítulo 12, verso de 1 a 3. E Adonai disse a Abrão: saia de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Presta bem atenção. Engrandecerei o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar. E amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que o Eterno possa abençoar a sua santa palavra. E eu gostaria só de mostrar um pouquinho a genealogia de Avram, né? Avram, ele é descendente de Shem, né? Um dos filhos de Noar, né? Que foi abençoado por Noar. E ele é filho de Terá, tá? que viveu 70 anos e gerou Avram. Diz aqui no capítulo 11 de Bereshit, de Gênesis, diz o seguinte, capítulo 26. Terá viveu 70 anos e gerou Avram, Nahor e Haram. E, mais adiante, ele diz aqui, então Avram e Nahor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Avram era Sarai. Até aqui. Só para você ter uma noção das coisas. De onde veio Avram? Né? Veio lá de Noar, né? Também conhecido como Noé. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o Eterno, Adonai, chamar Avram, que quer dizer pai exaltado, apesar dele não ter filhos, né? Mas ele tinha o nome de pai, pai exaltado. Adonai o escolheu, o chamou e disse: saia, saia do seu país, saia da casa do seu pai, saia da sua parentela. Hoje é muito atual isso. Hoje a gente vê que os religiosos, muitas vezes você vai falar com as pessoas a respeito da palavra do Eterno, da palavra de Adonai. Aí eles falam, não, minha família toda é dessa religião, segue isso, segue aquilo outro, então eu vou continuar desse jeito. Então, a ordem do Eterno é o quê? Na medida que você sente o chamado do Eterno, do Altíssimo, de Adonai, você tem que abandonar as coisas, abandonar a casa dos seus pais, no sentido religioso, é claro, né? Porque às vezes a pessoa fica aí seguindo os ídolos, seguindo ensinos errados. Então a palavra é para isso, né? É para te dar um norte na sua vida com o Eterno. E outra coisa muito interessante é que ele mudou o nome
de Avram. Ele disse para ele: a partir de agora você não vai ser chamado mais de pai exaltado, mas você vai ser chamado Avraham, que quer dizer pai de muitos. Também mudou o nome da sua esposa, que era Sarai, que é zombaria, né? Ou seja, ela era infértil, né? E com isso, naquele tempo, era uma zombaria por causa disso, né? Todas as mulheres tinham que ter muitos filhos, né? Para obedecer à ordem, crescei e multiplicai. E ela era infértil, então era zombaria. Mas o Eterno mudou a vida dela, mudou o nome, começou com o nome, para você ver como que nome tem importância, né? E falou, a partir de hoje, o nome dela será Sara, Sara, que quer dizer princesa. E de Sara nasceu o Itzhak, que quer dizer riso. Por quê? Porque ela riu, eles riram quando o Eterno disse para eles, especialmente para Abraão, né? Avraham, que apesar dos seus 99 anos, ele ia ter um filho, né? A Sara ia ter um filho. Então eles riram. Por isso, falou: o seu filho será chamado Itzhak, ou seja, riso. De Isaac veio Yaakov, né? Yaakov, que quer dizer ele suplanta. Dele veio Yehuda, ou Yehudá, né? Que quer dizer louvor. E por quê? Porque depois Adonai, se você ler, continuar lendo aqui, toda a Paraxá 3, o Ler Lechá, né, que vai do 12:1 até o 17:27, até o capítulo 17, você vai ver toda essa história, você vai ficar por dentro de tudo e vai ver a mão do Eterno, né, mudando totalmente a vida das pessoas. Então, ele mudou o nome de Yaakov para Israel, Israel, que quer dizer aquele que prevaleceu. Deste de Israel, né, Yaakov, veio então o rei David, que quer dizer amado, né? David quer dizer amado. E deste veio o Mashiach, o Messias judeu, Yeshua, que quer dizer Adonai salva. Cumprindo todas as profecias, inclusive essa muito conhecida, e especialmente Yeshayahu 53, ou Isaías 53, que você deve ler, para você ter uma ideia de como as coisas do Eterno não dependem de religião, não depende de religiosos. Ele faz tudo certo, tudo dentro do seu propósito. E no tempo determinado pelo Pai, pelo Criador, o Messias veio. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou em Israel, né? E foi num tempo totalmente predeterminado pelo Pai. Ou seja, numa época que não havia essa tecnologia de hoje, né? Não havia celulares, né? Não havia câmeras para tirar foto dele, para registrar a aparência física dele, porque ele mesmo disse: os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E assim,
né, para evitar também, para que possa essa idolatria detestável ter base. Ah, não, como era que ele era? Aqui faz uma imagem dele, uma coisa assim. Mas não, tem que adorar em espírito e em verdade. Depois da morte dos emissários do Messias Yeshua, depois que os chamados apóstolos, né, os verdadeiros, né, porque hoje tem muito apóstolo aí falso, totalmente falso, ensinando heresias terríveis. Então, depois da morte dos emissários de Yeshua, os religiosos uniram ao Império Romano, e com toda a sua idolatria, com toda a sua superstição, com toda a idolatria demoníaca. E assim surgiu a figura deste greco-romano Jesus Christos, né? Que nada mais é uma substituição do Deus, do Deus que seria Tammuz, né? Que é o Deus Invictus, né? E com isso veio essa idolatria terrível até nos dias de hoje. E a gente vê tranquilamente através de datas festivas, como por exemplo o Natal, né? Que é, se você pesquisa, né? Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu quero que você pesquisa que você vai encontrar, vai ver que a origem do Natal na verdade, é o nascimento do Tammuz, né? E aí veio, por exemplo, a árvore, né? A árvore é exatamente simbolizando Tammuz, né? E além das datas festivas, a gente vê hoje, por exemplo, os templos, o culto, né? O calendário que foi mudado através de Gregório, né? Por isso que o calendário nosso é gregoriano. Como dissemos antes, né? Adonai, ele escolheu um povo para si. Ele chamou através de Abraham, né, através de Isaac, onde ele começou a sua, podemos dizer assim, a descendência, né, correta do Messias. E hoje tem esse povo, que é os parentes, os descendentes de Abraão. Por isso que veio o Messias judeu Yeshua, tá? Que ele nos abençoe, que ele realmente abra o nosso entendimento para a gente cultivar e conhecer e viver a verdade e também a sua palavra, que é a verdade. Que ele nos abençoe. Viu? Amém.